Tudo bom? Deixa eu compartilhar uma palavra com os queridos. Salmos, capítulo de número 3, o verso de número 1 e o verso de número 5 diz o seguinte: Senhor, muitos são os meus adversários, muitos se rebelam contra mim. Eu me deito e durmo, e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustém. O texto fala de diversos adversários, e na vida nós temos inúmeros, diversos adversários que se levantam. Alguns deles se posicionam em a nossa frente, ao alcance dos nossos olhos, e nós podemos contemplar a sua força, podemos contemplar as suas armas, podemos contemplar quantos vêm em a nossa direção. E para com esses adversários, por mais que seja difícil esses enfrentamentos, nós somos capazes de lidar com eles. Não precisamos nos acovardar. Sabemos como lidar, ou pelo menos enxergamos os ataques e assim podemos nos desviar. Para com esse tipo de embate, é uma situação ruim, chata, desagradável, mas é um tipo de situação. Agora, existem adversários e inimigos que se instalam em nosso interior, são invisíveis, mas lutam bravamente para nos derrotar. Para com esses inimigos, a batalha chega a ser injusta, a batalha é cruel e difícil de lidar. É necessário de que nós identifiquemos esses inimigos que adentraram para as nossas defesas, que estão escondidas em os lugares das nossas virtudes, em os lugares aonde nós deveríamos ter recursos para vencermos as batalhas. Nós precisamos identificar esses inimigos. No Salmo de capítulo número 3, eu percebo que Davi estava em um contexto diferente. Os inimigos de Davi faziam parte dos aliados de Absalão. Absalão, filho de Davi. Davi sabia que Absalão se levantou como seu inimigo porque Davi havia errado com Betseba, Davi havia errado com Aminon, Davi havia errado com o próprio Absalão. Havia um acúmulo de erros que levava a Absalão a se levantar como o grande inimigo de Davi naquele tempo, e Davi sabia disso. Mais do que vozes dizendo em alto e bom som: Deus não virá ao seu socorro, Davi. Existia uma voz por dentro das muralhas dizendo: Deus não virá ao seu socorro. Você merece enfrentar esses gigantes e passar por tudo que você está passando. Querido, nós denominamos a esse sentimento como autossabotagem. A culpa é um poderoso inimigo, é um poderoso autossabotador da nossa esperança, do nosso vigor, das nossas condições, das nossas virtudes de mantermos em pé e de sermos vitoriosos. Identificar a culpa e perceber que ela está nos fragilizando, que ela está roubando energia de nós, e lidar com ela de uma forma madura é o que fará toda a diferença para escrevermos uma nova história. Davi, então, resolve ter a Deus, ou basear a sua esperança na certeza. Essa é a palavra, na certeza, na convicção de que Deus era o seu socorro, mesmo sendo Davi quem ele era, alguém que havia falhado inúmeras vezes. Era impossível para Davi olhar para o retrovisor, olhar para o seu passado, olhar para as circunstâncias as quais ele estava vivendo. Era impossível ele olhar para Absalão vindo ao seu encontro e não lembrar de que ele havia errado. Os inimigos, os nossos inimigos, fazem questão de colocar no projetor da vida as nossas falhas, os nossos erros, os nossos fracassos, os nossos insucessos, os nossos pecados. Nós precisamos identificar e lembrar que Deus continua sendo o nosso socorro, mesmo sendo nós quem nós somos. A minha palavra para você é: corra para os braços do Senhor. Receba o perdão. Cristo Jesus já pagou o preço pelos seus pecados. Você já está justificado. As suas culpas já foram pagas. Você pode lidar com esse adversário visível
e pode tirar de dentro do lugar de proteção, de dentro das muralhas, esse inimigo e colocá-lo para fora ao alcance dos seus olhos. E lide com ele. Ele não precisa mais estar velado. Essa voz não precisa estar dentro das nossas muralhas. Que Deus nos abençoe e que você possa, assim como Davi, dizer, depois de gritar por socorro ao Senhor e ouvir a sua voz, eis que eu durmo e levanto, torno a descansar, porque o Senhor é comigo. Deus lhe abençoe.